Boa noite, gente. Bem-vindos de volta. A minha intenção, pessoal, e a minha ideia é que vocês possam ter acesso aos textos gnósticos, seja os de Nag Hammadi, sejam os outros que a gente vem trazendo junto com a editora e as palestras, para que vocês possam conhecer os gnósticos por eles mesmos, né? Porque eu acho importante a gente não ler apenas os comentadores, né? Apenas os que deram opiniões sobre os gnósticos, inclusive os do passado, que não gostavam muito deles e davam, às vezes, umas opiniões um pouco enviesadas, né? Então, agora, com as descobertas, a gente pode pegar os textos, ler e decidir se a gente acha que isso é heresia no mau sentido, se a gente acha que é demoníaco, que é um texto do mal, que é um texto terrível, ou se tem ensinamentos belos, de luz, de sabedoria, e que faz sentido, inclusive do que a gente conhece da Bíblia, faz sentido que Jesus tenha ensinado essas coisas, que é a minha posição, né? Inclusive, a Bíblia fica mais fácil de entender depois que a gente conhece os textos gnósticos. Não sei se vocês já tiveram a experiência de reler textos do Novo Testamento depois de conhecer um pouco dos mitos gnósticos e falar assim, por exemplo, lá no Evangelho de João, que tem o rei deste mundo não é o meu pai. Ah, o rei deste mundo, quem é o rei deste mundo para os gnósticos? Ah, agora eu estou entendendo. Então, a gente começa a fazer umas conexões mais interessantes. Bom, o fato é que a gente começou esse estudo em 2020, nem muitos de vocês não estavam aqui nos estudos pelo Zoom, né? Alguns continuam com a gente desde 2020 e alguns vêm chegando ao longo dos anos. Então vocês vão ter que correr atrás das playlists para pegar o passado se quiserem. Mas a gente começou em 2020 com o Evangelho de Tomé, porque é um dos mais famosos de Nag Hammadi, que tem mais traduções em português, né? Tem desde as traduções, sei lá, espíritas do Hermínio Miranda, tem do Humberto Roden, que tem uma tradução bacana, e tem outras traduções publicadas em português do Evangelho de Tomé. E ele é muito famoso, o pessoal adora falar dele por aí. Então eu pensei, vamos começar com Tomé. Estou falando isso porque a gente começou a estudar Nag Hammadi aqui no canal Viveca com o Códice 2, não foi com o 1. Então, respondendo quem me perguntou se a gente já viu o 1, a gente não viu o 1 ainda, a gente começou pelo 2, por causa do Evangelho de Tomé. Calhou também que logo depois a gente publicou a minha tradução, junto com os outros textos do Atos de João, no livro da Gnoses de João, a tradução do Apócrifo de João, que também está no Códice 2. Então a gente acabou ficando no Códice 2. E aí eu tive a seguinte ideia: vamos estudar o Códice 2, né? Tá pequenininho aqui na foto para vocês, mas vocês já viram várias vezes essas imagens de Nag Hammadi. São 13 livros encadernados, enrolados em couro, com folhas de papiro amarradas, como se fosse um livro nosso tradicional de hoje em dia, assim, só que na versão antiga, um livro que você abre e folheia as páginas. Encontraram 13 em Nag Hammadi. Muitos desses 13, né, já vou avisando, que perdeu quase tudo que tinha dentro, só tem a capa. Então eles sabem que são 13 porque encontraram 13 capas de couro. Mas às vezes dentro ficou um monte de papelzinho esfarelado e só dá para ler 2 páginas, infelizmente. Então os códices lá 11, 12, 13, eles quase não têm nada. Mas os primeiros preservaram bastante coisa. Eles não, os primeiros que os pesquisadores nomearam, né? Eles não têm uma ordem certa. Então a gente fez esse estudo aqui no Viveca desde 2020, com o Evangelho de Tomé, o Apócrifo de João. Não, eu nunca trouxe ele inteiro aqui para o nosso grupo, né? Eu fiz várias palestras sobre ele por conta da publicação do Gnoses de João. E aí a Jane, lá no Gelux, na quinta, fez um estudo, um estudo bem completo de todo o conteúdo do Apócrifo de João. Mas a gente tem tanto aqui no canal quanto lá no canal da editora Garbalux, esses estudos do Gelux com a Jane, tem bastante conteúdo já coberto do Apócrifo de João. E o Hipóstase dos Arcontes, que é o número 4 aqui na nossa lista, eu pulei o Felipe. O Hipóstase dos Arcontes tem acho que são só 2 vídeos sobre ele, dois vídeos sobre ele, que está lá na playlist de Nag Hammadi. Tem uma playlist aqui no canal Viveca, que é Nag Hammadi, e aí eu vou colocando lá tudo que tem a ver com o estudo desses textos. O Sobre a Origem do Mundo, acho que tem uns 3 vídeos que a gente cobriu ele inteiro. O Exegese da Alma também, 2 vídeos. E aí, do Exegese da Alma, nós fomos para o Evangelho de Filipe, que durou 1 ano e meio, o estudo do Evangelho de Filipe. Foi um pouco arrastado, mas acho que deu para aprofundar bastante. Espero que vocês tenham tirado algo disso.
Mas o Evangelho de Filipe é um dos textos mais longos de toda a biblioteca de Nag Hammadi, não tinha jeito, né? Se o Evangelho de Tomé são 114 ditos, sentenças, o Evangelho de Filipe são 140 parágrafos. Então ele é bem mais longo. E ficou faltando o número 7. Então, o Códice 2, esse livro de Nag Hammadi, encontrado, atribuído ao século III, como uma tradução para o copta, lá perto do mosteiro de São Pacome, dos monges do deserto, né? Vocês já conhecem bem a história. Mas desses códices, o 2, ele tem 7 livros dentro dele. E só falta um para a gente terminar. O último, o sétimo, o livro de Tomé. Aqui eu copiei da Wikipedia, para ficar fácil vocês terem a referência. Então tá a tradução Tomé o Adversário. Já vou falar sobre esse título desse livro. Então, já respondendo, o livro de Tomé não é o Evangelho de Tomé. É outro texto atribuído à tradição de Tomé, ao gnosticismo que eles chamam de tomasiano siríaco, lá nos acadêmicos. Mas vocês não precisam saber disso. É da linha de Tomé, que tem a ver lá com a escola de Bardesanes, com aqueles outros textos que a gente já teve palestra aqui da Jane e do Alberto. A ideia de tudo isso, finalizando, é vocês poderem dizer para si mesmos, não precisa dizer para os outros, porque ninguém, né? Mas poder dizer para si mesmos, falar, olha, eu já li um livro de Nag Hammadi inteiro. Eu conheço o conteúdo do Códice 2 inteiro de Nag Hammadi. Eu sei do que se trata todos aqueles textos. E não só saber, mas espero que tenha aproveitado, interiorizado, assimilado um pouco do ensinamento gnóstico, caso tenha feito sentido para vocês.